Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia. Hoje estamos iniciando na segunda parte, praticamente a última parte do discipulado nível 2, que é a parte mais escatológica. Amém, irmãos? Nós falamos a primeira parte sobre a questão das obras mortas, dos frutos da carne. Falamos em cada um dos pecados da carne. Depois entramos em uma etapa onde nós falamos da fé, né? a fé em Deus, a fé pelo Espírito Santo, a fé na pessoa de Jesus. Depois falamos sobre a questão da imposição de mãos, dos dons do Espírito. E agora nós entramos na última parte, que vai ser sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Amém? Glória a Deus. É discipulado, irmão, mas não deixa de ser a palavra de Deus. Amém? Não é porque é ensino que Deus não pode falar com você. Amém, irmãos? Então nós precisamos abrir o nosso coração para receber de Deus a porção que Ele tem para nós nesse dia de hoje. Amém? Então abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Evangelho do apóstolo João, capítulo 11, a partir do 23. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos na Tua casa, Senhor, na casa de oração, para poder, uma vez mais, Senhor, desfrutar da companhia dos irmãos, desfrutar da comunhão dos santos e também, Senhor, poder te adorar, poder te louvar, poder te engrandecer, Pai querido, ouvir, Senhor, Pai amado, aquilo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, Pai, e a Tua palavra, Senhor, tem nos alegrado, Senhor. Muito obrigado, porque já estamos neste lugar há 2 anos, Pai, e o Senhor tem nos mostrado que a Tua graça nos basta, e nós estamos felizes por estar na Tua presença, Pai. Senhor, fala conosco através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que todo inimigo do Evangelho bata em retirada nesta noite, e que toda oposição maligna caia por terra, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. João, né? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23, diz assim: E disse-lhe Jesus: O teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ler mais uma vez o 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar uma linda salva de palmas para a palavra do Senhor, que Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquilo que nós precisamos para todo o sempre, para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós temos a passagem de Lázaro, né? Todos nós conhecemos a história de Lázaro, em que ele era um amigo muito amado de Jesus, e Jesus, ele se ausentou da cidade onde Lázaro morava, junto com as suas 2 irmãs, Marta e Maria, e ali diz a palavra que Lázaro adoeceu e veio a falecer. E quando Jesus recebe a notícia, ele diz que se alegra por não ter estado com ele, porque aquela morte não seria, aquela enfermidade não seria para a morte, mas seria para a glória do Senhor. Mas quando Jesus chegou até a cidade onde morava Marta, Maria e Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E ali a irmã de Jesus, ela vem, a irmã de Lázaro, Marta, também Maria vem, mas Marta questiona Jesus, e ela diz, ele fala: olha, o teu irmão, Jesus diz para ela, o teu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar
no último dia. Então aqui nos parece que essa doutrina da ressurreição já era algo natural entre os judeus, já era algo normal entre os discípulos. Eles já tinham certeza de que no último dia haveria uma ressurreição dos mortos. Mas aí Jesus vem e quebra todo o protocolo, quebra toda a doutrina, né, que aquela mulher já conhecia, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aí nós conhecemos, né, a história que Jesus manda tirar a pedra, e aí eles falam: Senhor, mas já cheira mal, né? Faz 4 dias que o defunto já está cheirando mal. E ali Jesus, ele faz uma oração diante de todos e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso em público para que eles creiam que tu me enviastes. E aí ele manda tirar a pedra e ele diz: Lázaro, vem para fora. E aí, de uma maneira espantosa, sobrenatural, Lázaro volta à vida e sai daquele túmulo, sai daquela caverna. E aí Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Jesus não foi lá dar um abraço em Lázaro, Jesus não foi lá perguntar como era o pós-morte. Jesus, ele simplesmente disse: desatai-o e deixai-o ir. Amém? E aí os judeus, os fariseus, os religiosos, além de querer matar Jesus, agora queriam também matar Lázaro de novo. Falou: ele morreu, tem que morrer esse miserável, porque eles viram que por causa da ressurreição de Lázaro, muitos estavam se convertendo a Cristo. Porque quem poderia fazer um milagre como esse, depois de 4 dias, o camarada voltar à vida? Amém? Então, irmãos, a doutrina da ressurreição dos mortos é algo extremamente importante que nós, hoje como cristãos, precisamos saber, irmãos, precisamos compreender, porque às vezes a gente está na igreja vivendo um evangelho do agora. A gente vive o evangelho do fast food, a gente vive o evangelho do eu preciso da minha bênção, é para já, não dá para esperar até amanhã. Olha, Senhor, eu tenho aqui uma conta para pagar, Senhor, eu tenho aqui uma enfermidade que o Senhor precisa curar, Senhor, eu preciso de agora. Então nós não vemos, dificilmente estamos vivendo o evangelho sabendo que o futuro está muito próximo e muito mais próximo do que a gente imagina, que é quando o nosso Senhor vai voltar. Amém? Os sinais seguirão os que creem. Os sinais estão aí da iminente volta de Jesus. Jesus está voltando, Ele está às portas. Eu costumo dizer que Ele não está voltando, Ele já está chegando, porque Ele já está voltando já faz tempo, Ele já está prestes a chegar, irmãos, e muitos serão pegos desapercebidos. Amém, irmãos? Então, como cristãos legítimos, nós precisamos viver a cada dia esperando pela volta iminente de Jesus. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, no dia e na hora que ninguém espera, e nós precisamos estar em alertas, com a nossa botija cheia de azeite e esperando o nosso amado, para que quando Ele chegar, a gente possa estar de braços abertos, como uma noiva adornada, vestes limpas, para receber o nosso Senhor e ir ao encontro dele nos ares. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de hoje nós vamos começar a falar sobre esse assunto tão difícil, que muitas vezes é evitado nas igrejas, que é o assunto escatológico, que é o assunto do fim dos tempos, das últimas coisas, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Existe uma bandeira, irmãos, existe um sinal piscando de alerta, que nós não temos muito tempo para brincar de ser crente. Nós precisamos nos converter, nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Então essa doutrina da ressurreição dos mortos é algo muito natural para o judeu, e para nós cristãos também tem que ser algo muito natural. Então, no decorrer das próximas mensagens, nós vamos falar sobre a primeira ressurreição e também a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que é da ressurreição dos salvos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, a ressurreição dos condenados. Amém? Mas hoje nós vamos dar aqui somente uma introdução nesse assunto e vamos ler algumas coisas aqui em relação a esse tema tão maravilhoso, que é
a ressurreição. Então, irmãos, nós temos aqui pelo menos 3 tipos de ressurreição. A primeira é a ressurreição espiritual, a segunda é a ressurreição terrena e a última, a ressurreição eterna. Amém? Então a primeira que nós vamos falar aqui é a ressurreição espiritual. O que é essa ressurreição espiritual? É a ressurreição do Espírito. É quando nós nascemos de novo, é um novo nascimento. A ressurreição que nos leva, nos transporta da morte para a vida. É quando nós ressuscitamos da nossa vã maneira de viver. Então, quando nós estávamos andando segundo os nossos próprios caminhos, nós estávamos mortos, diz a palavra, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, nas nossas ofensas, porque a Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem como nós acharmos que dá para ter vida longe de Cristo, não dá. Porque longe de Cristo nós não temos essa ressurreição espiritual que o Senhor nos propõe. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Como assim, pastor? Eu posso estar morto e viver? Esse é o princípio da ressurreição espiritual. Quando nós andamos respirando fisicamente, com a nossa vida bios, amém? Mas a nossa vida espiritual, o nosso espírito está morto dentro de nós. Nós não temos consciência de Deus, nós não temos inclinação para as coisas de Deus, nós não temos desejo de buscar a Deus. Por isso que às vezes é tão difícil, a gente convida as pessoas para vir para a igreja e as pessoas falam, não, qualquer dia eu vou, né? E sempre dá essa desculpa, vamos hoje? Não, qualquer dia eu vou. Porque ela não tem interesse em Deus, porque ela está morta, ela não recebeu a ressurreição espiritual, o seu espírito ainda não viveu. E aí quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, aí é aquela alegria do primeiro amor, né? É quando nós queremos evangelizar até o cachorro, né? Quando eu me converti, só faltava subir em cima da mesa do escritório e gritar para que todos ouvissem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só faltou fazer isso. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria compartilhar, e a minha família não entendia, né? Tá aqui a minha irmã, que é testemunha, né? Ela não entendia e falava assim: se para ele deu certo a religião, então que bom para ele, mas eu não quero saber desse negócio de Jesus. Eu estou bem do jeito que eu sou, católico, apostólico, romano, né? E não vou para a missa e não faço nada religioso, porque estou morto. Mas quando nós recebemos um encontro com o autor da vida, então é como aquele desfibrador, amém, irmãos? Sabe quando a pessoa coração parou, a pessoa morreu, né? Coração parou. Aí vem os médicos lá com aquele desfibrador e dá um choque ali no coração, aí aquele negócio volta a funcionar, a pessoa volta a viver espiritualmente a mesma coisa. Quando nós temos um choque com a palavra do Senhor, que o Espírito da vida nos ressuscita da morte e das trevas, aí a gente é só alegria, irmão, aí é só paz. Aí a gente está andando na rua e está lendo a Bíblia na rua e não tem vergonha do Evangelho e fala para todo mundo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso é o novo nascimento, amém, irmãos? Porque chegar na igreja é muito fácil. Chegar na igreja é muito fácil. Infelizmente, irmãos, eu falo isso não com um sorriso no rosto, mas com lágrimas nos olhos. Existem muitas igrejas e muitos crentes que estão na igreja, mas ainda não nasceram de novo, ainda não tiveram essa ressurreição espiritual. Tem um contato muito bom com a religião, são bons religiosos, irmãos, fazem o dever de casa, né? Fazem as suas orações, fazem as suas leituras bíblicas, mas ainda não nasceram de novo. Jesus disse para Nicodemos: não é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, porque senão, irmão, nós vamos ter uma surpresa e nós vamos chegar naquele grande dia e vamos falar: Senhor, mas eu participei tanto dos cultos, fiz o discipulado, tomei a ceia, me batizei. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não nasceu de novo, irmão. Nós precisamos ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então em Efésios capítulo 2, no versículos 5 e 6,
A palavra do Senhor diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós estávamos mortos e o Senhor nos vivificou e nos fez assentar. Como assim, pastor? Como eu posso estar assentado lá nas regiões celestiais, sendo que eu estou aqui? Sim, irmãos, você está aqui fisicamente, mas quando você nasce de novo, você passa a ser um membro do reino de Deus, você passa a ser um súdito de um reino de Deus, e aí nós passamos a ser peregrinos nessa terra, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, amém? E Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, o novo nascimento, essa ressurreição espiritual, ela traz consigo uma novidade de vida. Aquilo que eu fazia e que não me constrangia, o pecado que não me constrangia, ele passa a ter um gostinho amargo nas minhas atitudes, e eu passo a começar a perceber qual é a vontade de Deus. Porque lembra quando nós falamos do pecado? O que é o pecado, né? O pecado não é um checklist, uma lista que eu vou falar assim, isso é pecado, isso não é pecado, aquilo é pecado. É claro que a Bíblia fala, a gente falou muito sobre os frutos da carne, e nós temos realmente essa orientação do que é os desejos da nossa concupiscência, que não traduz a vontade de Deus, e que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 29. Mas, irmãos, quando nós nascemos de novo, aquelas coisas que antes nós fazíamos já perde o sentido de nós cometermos tal coisa, porque parece que agora nós temos uma consciência diferente, parece que algo dentro de nós já começa a nos convencer do pecado. E aí eu vou te dar uma notícia, irmão, esse algo é o Espírito Santo, que quando você nasceu de novo, ele passou a habitar dentro da sua alma, dentro do seu coração, e ele começa a te mostrar qual é a vontade de Deus, e aí você vai acertar ou errar o alvo, né? O pecado é hamartia, né? A palavra grega para pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Então você sabe qual é o alvo agora. O alvo é a vontade de Deus, o alvo é a palavra de Deus, e ali ele estabelece esse alvo diante da tua presença, da tua frente, e aí cabe a você escolher em acertar, cabe a você acertar esse alvo e dizer: Senhor, eu quero fazer isso, não porque eu tenho medo do inferno, mas eu quero renunciar ao pecado porque eu te amo e porque eu nasci de novo, amém? Porque Deus, Ele preparou um caminho de boas obras, Ele preparou uma novidade de vida para aqueles que nasceram novamente, amém? Então essa ressurreição espiritual, ela é muito importante dentro do contexto da igreja, porque senão, irmãos, você só está perdendo o seu tempo. Você está sendo um excelente religioso, mas você ainda não nasceu de novo. Precisamos nascer de novo, é amar a Deus, amar estar na igreja não porque eu preciso ir para a igreja de novo, hoje tem culto de novo, não, irmãos, nós precisamos amar estar na comunhão dos santos, amar estar na presença do Pai, adorar ao Senhor, louvar, engrandecer, colocar as nossas dificuldades, orar a Deus, buscar a sua presença, sentir a sua presença, e aí nós começamos a viver um cristianismo legítimo. E aí as pessoas falam: nossa, como o Alex está diferente agora, né? Quem te viu e quem te vê? O que aconteceu com o Alex? Nem ele sabe, porque o Espírito Santo é aquele que começa a transformação de dentro para fora, amém? A Paula também, que hoje aqui veio, né, foi o testemunho da Paula aqui. A Paula, quando a primeira vez que eu falei com ela ali na porta, não sei se ela lembra, né? Primeira vez que eu falei com ela ali na porta, ela só ficou ali, tomou uma água, ficou ali ouvindo, aí depois ela voltou de novo, aí já sentou no último banco, e aí foi ficando. Hoje nós já estamos aqui para marcar o batismo da Paula, e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Glória a Deus. É isso que é a transformação.
A gente vê isso. Agora muitas vezes muitos de nós estamos nos enganando a nós mesmos, amém? É necessário nascer de novo, não basta ser crente, é necessário nascer de novo, amém? E aí temos aqui no exemplo da ressurreição terrena, né? A ressurreição física aqui, para nós parece ser algo muito distante da nossa realidade, mas existe, irmão, e existe nos nossos dias, amém, irmãos? Existe nos nossos dias. Isso não é algo que ficou lá para trás, não, irmãos. Não é só Bíblia, não. Aqui existe nos nossos dias. Pessoas, elas são ressuscitadas dentre os mortos nos nossos dias. Se você pegar no YouTube e colocar lá testemunhos de ressurreição, você vai ver vários testemunhos de homens e mulheres de Deus que realmente tiveram um encontro com a morte, mas que Deus deu a segunda chance, deu uma oportunidade deles voltarem à vida. E um exemplo desse é aquele vocalista do grupo de rap Racionais, amém? O Guina, não sei se você já ouviu falar, mas se você tiver curiosidade, coloca lá no YouTube o testemunho de ressurreição do Guina, que você vai ver. Ele parece ainda ser ali, né? Tem aquele linguajar peculiar, né? Lá do Racionais MC, mas ele está ali para glorificar a Deus, e ele foi morto, ele tomou não sei quantos tiros, ele foi tido como morto, deram o atestado de óbito, ele estava na geladeira do ML, quando Deus deu de novo para ele a vida, e ele hoje está aí testemunhando do amor de Cristo nas igrejas. Ele é hoje aí um missionário, né? Um evangelista que vai em várias igrejas pregar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Quem diria, né? Que Deus ele tira realmente o homem do lixo e o faz assentar junto aos príncipes dessa terra. Mas aqui na palavra, irmão, nós temos aqui vários exemplos de ressurreição, né? O primeiro é o exemplo do filho da Sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Então é uma ressurreição do corpo físico, irmãos, quando o corpo físico volta a viver, e o espírito ele volta para o corpo, mas essa pessoa ela volta a morrer, amém, irmãos? A ressurreição terrena, ela acontece com um propósito específico de Deus, e que nós não temos esse poder, né, irmão? Nós não vamos lá nos velórios, né, começar a orar para Deus ressuscitar as pessoas, porque nós não podemos fazer isso, brincar com os sentimentos das pessoas, né? Quando meu pai faleceu, eu cheguei para o meu pastor, para o pastor Edinho, e falei: pastor, a Bíblia diz que se nós orarmos, né, nós podemos até ressuscitar os mortos. Nós podemos orar para que meu pai volte à vida? E aí ele falou assim: seu pai já entrou na vida, o milagre já aconteceu. E ali nós oramos, entregando ali o corpo do meu pai, o espírito do meu pai, e foi uma grande bênção, né? Nós temos certeza da salvação. Então se o pastor tivesse falado vamos orar, eu ia orar, irmão, para que Deus ressuscitasse meu pai, amém? Mas não foi a vontade de Deus, e nós precisamos respeitar a vontade de Deus. Nós temos alguns exemplos também de testemunhos de pessoas que voltam brigando com aqueles que estavam orando, né? Brigando: por que você orou? Porque eu não queria voltar, eu estava lá no lugar com Deus, estava lá no lugar tão glorioso que eu não queria voltar para essa terra, mas de tanto vocês orarem, né? Aqui Deus me deu a oportunidade. Nós vemos esse tipo de testemunho, amém, irmão? É coisa de crente, irmão, é coisa de maluco. Ah, mas se eu não crer que Deus pode trazer a vida a alguém, porque a Bíblia nos mostra isso, como eu vou crer nas outras coisas? Como eu vou crer na vida eterna? Como eu vou crer que Deus vai me ressuscitar no último dia? Aqui Marta teve essa dúvida. Marta falou: eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia, todos nós vamos ressuscitar. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, nele está a vida, ele é a fonte da vida. A morte não pôde conter o autor da vida, a morte foi tragada pela vida, amém? Deus, ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos. Então aqui temos esse exemplo do filho da viúva, do filho da Sunamita, 2 Reis capítulo 4, versículo 32, que diz assim: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor.
E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Versículo 35. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amém? Aqui nós temos esse exemplo de uma mãe que fez um quartinho lá para o profeta, que sempre passava ali. Ela falou: não, nós vamos construir um quartinho aqui para esse profeta, para o profeta Eliseu. E aqui diz a palavra que Eliseu ficou tão grato com aquela gentileza daquela moça, né, daquela mulher que a Bíblia chama de sunamita, que ele falou assim: o que você precisa? Ele falou: não preciso de nada, a mulher falou. E aí ele falou assim: então daqui a 1 ano, nesse mesmo dia, você vai estar carregando um menino nos braços, porque a mulher era estéril, ela não tinha filhos. E ali o menino realmente nasceu. E aí o menino cresceu, só que ele teve um problema. Ele estava lá com o pai, lá no meio da lavoura, lá no meio do campo, e ele começou a ter uma dor de cabeça muito forte. Ele falou: ai minha cabeça, e morreu. Ele teve ali algum ataque, algum AVC, algum aneurisma, alguma coisa lá que aconteceu na cabeça dele, que ele morreu. Aí o que aquela mulher disse? Aquela mulher, ela não se alarmou, ela não ficou ali chorando. Ela pegou o menino morto, colocou dentro do quarto que ela tinha feito para o profeta e foi atrás do profeta. Falou: não te pedi filho, por que agora o menino morreu? Vai lá, você tem que dar um jeito. Olha a responsabilidade do homem de Deus, né? E ali Eliseu primeiro manda o Geazi, o seu secretário, fala: não, pega aqui o bordão, coloca lá sobre o menino que ele vai ressuscitar. E aí foi lá o secretário, fez o que ele tinha que fazer, e a coisa não aconteceu. Falou: e agora, o que eu faço, né? Aí foi lá, ele mesmo pessoalmente, e aí aqui a Bíblia diz que ele subiu em cima do menino, colocou olho no olho, boca na boca, né, mão na mão ali, o corpo, e nada aconteceu. Ele ficou andando para um lado e para o outro, orou a Deus, e o menino não ressuscitava. Aí até que Deus concedeu essa vitória, amém? E o menino voltou à vida. Temos também aqui no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 37, a ressurreição de uma moça chamada Dorcas, de uma moça que também morreu e foi ressuscitada por Pedro, amém, irmãos? Versículo 37 do livro de Atos, no capítulo 9, diz a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. Versículo 39. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. Amém? Olha que coisa tremenda. Pedro já tinha vivido uma experiência como essa, né, com a filha de Jairo, quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e ali tem uma interrupção da mulher do fluxo de sangue, e aqui diz a palavra que chega de repente, ele se demora ali, aí a mulher é curada, né, a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus e é curada, e o Senhor, quando está indo a caminho, vem os servos de Jairo e diz: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu, né? O menino já morreu, acho que era um menino, né? Menino já morreu, não incomode mais, menina, né? Menina, Tabita Cume, que ele fala, né? E ali ele leva ali os 3, Pedro, Tiago e João, e Jesus se coloca ali diante daquela moça e fala Talita Cume, né? Tabita Cume, que quer dizer menina, levanta-te. E ali ela ressuscita. E aí Pedro, ao exemplo já desse ofício, porque Jesus já tinha dito que em seu nome nós faríamos as mesmas obras que ele e maiores ainda, amém? Maiores ainda. E Pedro, ele fez como Jesus fez,
mandou que todo mundo saísse do quarto. E ele se ajoelhou e orou. E talvez ele deve ter orado ali, dito: Senhor, se é da tua vontade que essa menina volte à vida, então honra o teu servo que aqui está nessa incumbência. E ali ele orou e disse para a menina: levanta-te. E ela abriu os olhos e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. E todos ali se admiraram, e a palavra do Senhor foi pregada. Muitos se converteram por esse testemunho de uma ressurreição, que foi o caso de Dorcas. E temos o caso de Lázaro também, que foi que nós já comentamos desde o início, que está em João capítulo 11, versículo 41. João capítulo 11, versículo 41 em diante, que diz assim: tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Versículo 43: e tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Deus. Então aqui é uma doutrina que acontece, que nós precisamos como cristãos crer nisso, tomar posse disso. Nós precisamos primeiro ressuscitar espiritualmente, e que se Deus nos der a experiência de ou orarmos por alguém que faleceu e esse alguém ou tornar a viver, ou se nós mesmos tornarmos a viver, nós temos que fazer isso para a glória do Senhor. E a última, que é a ressurreição eterna. Amém, irmãos? E está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a ressurreição, a primeira ressurreição, essa ressurreição eterna, ela não é uma ressurreição espiritual, amém, irmãos? Ela é uma ressurreição física. Como que vai acontecer isso? É muito difícil de nós compreendermos com a nossa mente racional limitada. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando fala sobre a ressurreição dentre os mortos, ele fala de uma semente. Ele fala que é como a semente. A semente, ela precisa morrer para que assim nasça a planta. E a semente, ela é totalmente diferente de uma planta, né, irmãos? Então, se nós vemos lá a semente de mostarda, né, que a Daiane me deu aqui um potinho aqui cheio de semente de mostarda, né? Então, essa daqui é o tamanho da sementinha de mostarda, do grão de mostarda. E a Bíblia diz que o pé de mostarda é uma árvore frondosa, né? Uma das maiores árvores que abriga até as aves dos céus, né? Vou passar aqui para vocês darem uma olhada no tamanho do grão de mostarda, e que se transforma numa grande árvore. Então, qual é o potencial de uma sementinha como essa? Nenhum, né? Nós olhamos e falamos assim: como pode, como é possível uma sementinha dessa se tornar uma árvore tão frondosa? E isso nos mostra como será a ressurreição. O nosso corpo é só uma sementinha como essa. Nós vamos... o Elton está encrencando com a minha semente de mostarda ali. Ele fala que é menor que aquilo, porque aquela está com casca ainda. Tem que tirar a casca para ela sim mostrar o tamanho que ela realmente é, que é menorzinha ainda que isso, né? Mas ali ela já é bem pequenininha, meus irmãos, já é bem pequenininha. Glória a Jesus. Então é isso, irmãos. O nosso corpo, ele tem um potencial. O nosso corpo veio do pó.
Amém, irmãos? Nós somos do pó da terra. Deus, Ele nos fez do pó da terra. E como que esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade? É como uma semente que morre e ela vai brotar uma planta frondosa. Amém? Porque na ressurreição, irmãos, nós seremos transformados. O nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo como o de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ele não tinha necessidade de passar pelas portas. Quando Jesus ressuscitou, Ele não tinha necessidade de se mostrar, que as pessoas o reconhecessem fisicamente, porque a impressão que nós temos é que Ele podia se manifestar da maneira que Ele quisesse, porque ali, quando as mulheres encontram Ele, pensam que Ele é o jardineiro lá do Getsemane. Amém, irmãos? Do jardim lá da onde estava o sepulcro, né? Eu não sei se é no Getsemane não, né? Mas é num jardim, né? No Jardim das Oliveiras, se eu não me engano, que é onde estava o sepulcro de Jesus. E ali aquelas mulheres achavam que ela era o jardineiro. E o que diria sobre os discípulos a caminho de Emaús, que estavam lá conversando com Jesus e não reconheceram Ele, né? Estavam ali andando e só quando Jesus partiu o pão que eles fizeram a conhecer que era Jesus. Amém? Então esse corpo glorificado, não há limites. Jesus ele foi assunto aos céus de corpo, irmão. Ele não era espírito. Ele disse para Tomé: toca aqui nas minhas feridas, um fantasma não pode comer. E aí ele tomou o pão e comeu. Eu não sou eu mesmo, né? Então Jesus ele tem um corpo glorificado e nós teremos também. Amém, irmãos? Então não é uma ressurreição espiritual, onde o homem volta a ter uma vida com Deus no Espírito. Também não é uma ressurreição terrena, em que o Espírito volta ao corpo, né, e a pessoa volta a ter a vida. A ressurreição eterna é a volta da vida física, mas com um corpo não mortal, um corpo que não é corruptível, um corpo que será eterno, um corpo que vai durar para sempre. Nós não vamos ter mais esse gasto, né? O nosso corpo não vai se gastar mais com o tempo, porque o nosso corpo ele se gasta, né, irmão? Por isso que nós envelhecemos. E ali eu estava vendo esses dias um documentário sobre ciência, né? E ali eles estavam falando sobre os estudos da célula tronco. E ali eles estavam falando sobre esse poder de as células troncos regenerar as outras células, né? Então eles estavam ali especulando o quanto seria o ser humano começar a ter maior longevidade, né? De viver mais de 100 anos, de viver mais de 200 anos, né? E ali eles começaram a colocar ali as possibilidades futurísticas, porque o homem ele acha que pode chegar ao nível de criar a vida, mas quem dá vida é o Senhor. O Senhor ele tem o poder de dar vida e ele tem o poder de tirar a vida. Amém? Deus está no alto e sublime trono e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pantocrator. Então não adianta achar, irmãos, que nós como homens mortais, através da ciência, vamos conseguir chegar em um amadurecimento tão grande que nós vamos conseguir prolongar a nossa existência, porque não adianta, irmãos. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque no último dia, no grande dia, nós ressuscitaremos, irmãos, e nós teremos parte nessa primeira ressurreição, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo fala aqui aos irmãos de Tessalônica, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, seremos transformados. Este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, vai se revestir da imortalidade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para concluir, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, a palavra do Senhor diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, isto que é mortal, se revista da imortalidade. Versículo 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E o último a ser lançado no inferno será a morte, irmãos. A morte, o inferno será lançada no lago de fogo e enxofre, e nós desfrutaremos da vida eterna em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele vai nos ressuscitar e nós temos parte nessa ressurreição em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.